Bom dia, traders, tudo bem? Nesse vídeo eu vou estar ensinando a configurar confluências de suporte e resistência, confluência com linha de tendência, confluência com zonas no nosso indicador principal, o R2 Combiner Pro, que é o nosso indicador aqui de sinais de próxima vela, tá? A gente tem o R2 Reader para retração, que também faz essa leitura aí de suporte e resistência, mas no caso eu vou estar ensinando como configurar isso aqui no R2 Combiner Pro, tá bom? A gente vai estar utilizando um indicador muito, assim, muito conhecido para traçamento de suporte e resistência, que é o Dom Forex, tá? É um indicador gratuito, tá? Muito conhecido, muito bom para traçamento de suporte e resistência, linha de tendência e zonas, né? Ele tem tudo só em um indicador. Ele tem as zonas, tem as linhas aqui de suporte e resistência e tem as linhas de tendência. Primeiramente, eu quero explicar tecnicamente cada objeto gráfico, né? Que esse é o nome que se dá a essas linhas, esses traçamentos são objetos gráficos, tá? Essas linhas horizontais que passam de um lado ao outro, como essa linha pontilhada cinza aqui, elas são linhas horizontais mesmo. O nome técnico delas são linhas horizontais, ou seja, são horizontal lines, tá? Como você pode ver. Linhas de tendência, que são essas linhas angulares, elas também podem ser traçadas, tá? De forma aqui horizontal. Como você pode ver, é só traçar ela de forma horizontal. Ela ainda vai ser tecnicamente uma linha de tendência, uma trend line, só que ela está sendo traçada como suporte de resistência. Mas tecnicamente ela vai ser reconhecida como uma linha de tendência. Isso é muito importante você saber. Vou explicar mais tarde o porquê. E zonas, elas são objetos retangulares, tá? Então elas são rectangle. Aqui são formas rectangle. Então essas zonas cinzas nada mais são do que aqui, ó. Vou tentar selecionar, ó. Vai aparecer o nome dela aqui. Ó, rectangle. Ela é um object rectangle, ou seja, é um retângulo, tá? Então esses são os nomes desses objetos gráficos, tá bom? E é assim que o indicador reconhece essas linhas. Tem que ser um desses três tipos de objetos gráficos, correto? Então, o indicador que você for utilizar pode ser qualquer um. Não precisa ser o do non-forex, mas ele precisa traçar as linhas dessa forma, tá? Normalmente você clica no gráfico e vê aqui, ó, lista de objetos. E normalmente os indicadores vão aparecer aqui a lista das linhas que estão no gráfico, tá? O non-forex não, porque ele esconde, né? Mas visualmente tem como a gente identificar cada tipo aqui de objeto gráfico. Tá bom? Mas normalmente, só você vindo aqui em lista de objetos, você consegue ver. Vou dar um exemplo de um indicador aqui que eu criei também. Cadê? O R2 High Low, que é um indicador muito utilizado também pelos nossos clientes. É um indicador que ele traça topo e fundo de horas, né? De velas, né? De time frames maiores. Cadê? R2 High Low. Aqui, R2 High Low. No caso, vocês podem ver aqui que ele pode traçar essas linhas tanto como se fosse suporte e resistência, como linha de tendência. E é justamente aquilo que eu falei. Ele é um indicador de suporte e resistência, só que ele pode traçar essas linhas de outras formas, para a gente poder fazer confluências, tá? Vocês já vão entender o porquê. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu vou traçar como linha de tendência as linhas de hora, das últimas 3 velas de hora, por exemplo. Vou desligar aqui de H4. Não, vou deixar de H4 também. E vou deixar, ou seja, vai traçar o topo e fundo das últimas velas de H1 das últimas 3 horas e da última vela de H4. O resto deixei desativado, como vocês podem ver. Tá? Então ele vai traçar aqui, ó. Ele traçou aqui as linhas de tendência, só que elas estão sendo traçadas no gráfico como se fosse suporte e resistência. Só que como tecnicamente elas são linhas de tendência, tá? Vou até mostrar aqui na lista de objetos, ó. Trend line, trend line, trend line. No caso do meu indicador mostra, né? A gente pode fazer confluências no indicador, sabendo que o indicador vai ler isso como uma linha de tendência, tá? Vou mostrar agora para vocês no R2 Combiner Pro. Venho aqui no R2 Combiner Pro. A primeira coisa que eu sempre faço é mudar o nome da estratégia, RKDFX, por exemplo. E aqui a gente tem, eu vou explicar primeiramente o que é cada coisa. Aqui nessa parte a gente vai ter aqui, ó, confluência com suporte e resistência, tá? Confluência com zonas. A gente ativa ou desativa, ele já vai estar fazendo a leitura dessas zonas, e a gente tem aqui os modos de operacional, que seria toque na zona, ou seja, qualquer toque na zona, independente se rompeu, se retraiu, ele vai analisar. Inside zone é só se a máxima ou a mínima terminar dentro de uma zona. O respect zone significa que ele tem que tocar na zona e retrair para fora da zona. E o break zone seria romper a zona, ou seja, atravessar a zona de um lado a outro. Só vai gerar sinal se atravessar a zona de um lado a outro. E aqui seria a opção de inverter o sinal, né? A gente tem aqui confluência com suporte e resistência, que são, no caso, as linhas, né? As linhas horizontais que passam de um lado a outro, que são horizontal lines, tá? Então, a gente ativando aqui, a gente também tem essas opções de toque, né? Ou seja, qualquer toque, independente de se retrair ou se romper. A gente tem o respeito à zona, que seria tocou na linha, respeito à linha, desculpa, que tocou na linha e retraiu. E a gente tem break line, que seria rompeu a linha. Tem aqui o mínimo toque
desde o último toque na linha também, a gente também tem essa opção. Para, por exemplo, se na vela anterior tocou, eu não quero que toque nessa. Então eu posso colocar um intervalo aqui de 5 velas desde o último toque na linha de suporte de resistência, tá? Tem a opção de aqui de só gerar sinais dentro de uma zona, só que para isso aqui as zonas precisam estar ativadas. Aí só vai pegar toques dentro da zona. Isso é muito interessante porque, ó, aqui, ó. No caso da linha de tendência, lembra que eu falei? Isso aqui é um suporte de resistência que está sendo traçado como linha de tendência. Então, eu ativando aqui a zona e ativando aqui a confluência com linhas de tendência, eu posso colocar aqui, por exemplo, eu só quero toques que tocou e retraiu nessa linha. Aqui, ó. Mesma opção, ó. Toque na linha, respeito a linha e rompimento da linha. Eu vou colocar respeito. E eu vou ativar a opção aqui, ó, de TL dentro da zona. Lembrando que tem que estar ativada a confluência com zona, eu vou ativar. Então ele só vai pegar os toques que tiverem dentro aqui, que tocaram dentro da zona, tá? Eu vou até tirar aqui o mínimo TLTouch, que é o mínimo de toques que uma linha de tendência tem que ter para ele poder habilitar. Tá em 2, porque a linha de tendência normal, ela só é criada a partir do segundo toque. Então aqui você pode ver, ó, o primeiro toque e o segundo toque são toques de criação, como a gente chama. Então essa linha de tendência não existia antes desse toque. Ela não existia. Poderia existir outra ligando nessa vela aqui. Só que essa linha de tendência atual aqui, ela começou a existir a partir desse toque. Só para vocês entenderem direito, porque tem essa opção de mínimo toque aqui. Só que como eu vou utilizar as linhas de tendência aqui de forma de suporte de resistência, eu posso deixar isso aqui em 0. Eu vou até retirar essas outras linhas de tendência do Dom Forex. Vou apertar, calma aí, eu tenho que desativar também as opções que vem ativada por padrão, né? Que é o Trend Force e o Value Chart, tá? Que isso é do template padrão. Justamente para a gente só utilizar aqui suporte de resistência, né? E linhas de tendência, no caso. Só utilizar objetos gráficos, melhor dizendo. Então, a nossa estratégia vai ser zona ativada, qualquer toque na zona. Aqui, ativado, respeito às linhas de tendência. Mínimo de toque 0, porque eu vou utilizar essas linhas de tendência horizontais, tá? E vamos lá. E essa linha de tendência tem que estar dentro de uma zona. Vamos ver se a gente vai pegar algum sinal desse jeito, só para testar, né? Eu acho que a gente vai pegar alguns toques. Por exemplo, esse toque eu acho que vai pegar, porque é uma linha de tendência que estava dentro de uma zona, né? Eu posso desabilitar essas outras linhas de tendência também do non-forex, tá? Só vim bem aqui, ó, bar for trend lines, ou seja, barras para cálculo, velas para cálculo da linha de tendência. Eu deixo em 0, só para retirar e deixar, ó, como eu falei, ó, ele tá pegando apenas os toques, ó, apenas os toques, tá pegando apenas os toques que estão dentro de zonas, ou seja, tocou na linha de tendência, né? Tocou na linha de tendência aqui, tocou na linha de tendência aqui. Ah, desculpa. Tem um detalhe no caso desse operacional, porque o primeiro toque também é o toque de criação, então o mínimo de toques ali eu tenho que deixar pelo menos 1, né? Tem que ser maior que 1. Olha aí o detalhe aqui aparecendo para vocês. Eu não percebi isso, pessoal, que eu trabalhei a noite toda. Aí eu não percebi isso de primeira. Isso aqui, ó. Já fica o aprendizado. Mínimo de toques 1, porque o primeiro toque é o toque de criação. No caso essa daqui, ó. Esse daqui foi o mínimo da vela de H1, da última vela de H1. Esse daqui foi o mínimo dela. E esse aqui foi justamente o toque de criação, porque não tem nenhum outro toque aqui, ó, anteriormente. Então por isso que eu tenho que deixar 1 para ele não analisar esse primeiro toque, né? Ele só vai analisar a partir do segundo toque. Agora vai pegar certinho. Olha aí, ó. Agora a gente resumiu para um sinal apenas, ó. Tocou aqui. Tudo bem, deu loss, mas o intuito, logicamente, desse vídeo é ensinar a configurar, tá? Não tô criando estratégia para vocês aqui, não. Só para vocês saberem como fazer essa confluência, tá? Então a gente tocou aqui e retraiu, como eu coloquei, ó. Aí sim pegou. Eu vou colocar aqui para ele pegar qualquer toque, pra gente ver se a gente consegue verificar mais sinais, não só toques que pegou e retraiu. Deixa eu vir aqui para Fact Touch. Qualquer toque, desde que ela esteja dentro de uma zona. Por que eu montei esse operacional aqui? Para vocês verem de como eu consigo fazer confluências até de 2 indicadores de linhas, tá? Porque no caso eu estou utilizando a confluência entre o Dom Forex e o High Low. A confluência entre 2 indicadores de linhas para montar o operacional. E agora eu vou mostrar um operacional pronto, validado, já que eu utilizo e recomendo para meus clientes, que é o RK1TDF. Ó, no caso aqui ele pegou mais um toque aqui, né? Foi até na mesma linha, né? Na mesma linha ele pegou, né? Se eu colocasse aqui intervalo entre toques, né? No caso o intervalo padrão tá 3, ela foi justamente depois de 3 velas que gerou o sinal, intervalo entre sinais, mas eu posso colocar um intervalo entre toques também na linha de tendência. Só para mostrar essa função aqui para vocês também. Aí no caso ele não vai pegar essa vela aqui, ó. Não vou nem mostrar isso aqui agora, não. Eu vou mostrar o que eu ia mostrar mesmo, que é o template aqui. E para não ficar tão longo o vídeo também. Carregar aqui um TDF. RK1TDF.
Template aí. Eu sempre recomendo para meus clientes, tá? É um template de reversão. E na maioria das vezes ele tá bom. Justamente nesse ativo aqui, ele não ficou bom, que ele teve aqui, no caso, um loss. Mas é um operacional muito simples, tá? Um operacional muito simples, que seria o seguinte. Ele rompeu a zona e na próxima vela teve uma vela da mesma cor, ele entra para reversão. Ou seja, rompeu a zona, na próxima vela mesma cor, ele entra para reversão. No caso aqui deu loss, mas para vocês terem ideia, na maioria dos ativos é uma estratégia aí muito boa de você estar se operando, tá bom? Vou aqui colocar aqui em outro gráfico, só para a gente analisar melhor. Ver se a gente surge mais algumas oportunidades para eu mostrar para vocês. Não, acho que nesse aqui não teve nenhuma entrada. Vou pegar aqui o EURUSD, que o EURUSD é muito bom. O EURGBP e o EURUSD são muito bons nessa estratégia. Ela é recomendada justamente para esses gráficos. Opa. Aqui não teve nenhum sinal da estratégia. EURUSD. Aqui. Vai ter mais entrada. Pelo menos eu vi já mais duas aqui. Não, tem uma só. Beleza. Como vocês podem ver, fez o rompimento da zona. A próxima vela foi da mesma cor, ele gera o sinal. E agora eu vou mostrar a configuração, né, dessa estratégia. Vamos lá. A configuração dela está utilizando a zona, né? Logicamente. A gente está utilizando a zona. E a gente está utilizando o Shift 1. Por quê? Porque a vela do rompimento da zona é a vela anterior à vela do sinal. No 0, teria que se romper na vela da seta. No 1, na vela anterior. No 2, na antepenúltima. Tá? Só para vocês entenderem como funciona também a opção Shift aqui. E no caso eu coloquei Break Zone, ou seja, só vai gerar sinais na vela anterior, tem que ter rompido a zona. E aqui para ajustar também, para analisar a cor dessa próxima vela, eu utilizo essa opção aqui, que é a opção de cor de vela. Tá aqui, ó. Tarará, cor de vela. Ou seja, para gerar um call, essa vela tem que ser verde. Para gerar call, a vela 0, né, que é o candle 0, tem que ser verde para gerar call. Desculpa, tem que ser vermelho, né, para gerar call, que é um red candle. E para gerar put, tem que ser verde. Então, como vocês podem ver, rompeu na vela anterior, a próxima vela foi verde, ele gerou aqui um put, tá? Estratégia bem simples aí, tá? Para vocês estarem utilizando, vocês podem utilizar aí, quem não tem acesso aos nossos indicadores, pode estar utilizando também de forma manual. É uma estratégia muito boa mesmo, tá? Muito boa mesmo. Ela demora sim para gerar sinais, tá? Mas quando gera, são sinais aí na maioria das vezes certeiros. Você pode utilizar essa estratégia aqui até sem galho, tá bom? Então, para o vídeo não ficar tão longo, basicamente é isso, tá? Eu tentei explicar assim da forma mais simples possível e de uma forma que não ficasse tão longo o vídeo. O pessoal às vezes reclama que o vídeo fica longo. Nessa geração aí de TikTok, né? Qualquer vídeo acima de 2 minutos já fica longo para algumas pessoas. Mas eu tentei gravar aí de uma forma que ficasse bem explicado e que não ficasse um vídeo muito longo para vocês. Mas, logicamente, se você tiver dúvida, é só entrar em contato com a gente, tá? No @R2Traders lá no Telegram, só me chama lá e eu tiro dúvida de todo mundo. Perfeito? Então, vamos ficando por aqui. Esse é o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.